Agradecer a todos que estão aqui presentes, aos que estão assistindo pela internet. Agradecer também pelo convite, que foi me dado a oportunidade de aprender mais e compartilhar esse aprendizado com vocês. Então, vamos lá, que tem bastante coisa para falar. Então, hoje vamos falar sobre a neurociência e a promoção da saúde. No Espiritismo, nós envolvemos 3 aspectos. É um tríplice aspecto envolvendo a filosofia, envolvendo a ciência e envolvendo a religião. Então, nós vamos trabalhar nesses 3 aspectos nesta manhã. A base da promoção da saúde, ela vem da Organização Mundial da Saúde, especificamente de uma carta chamada Carta de Ottawa, que vocês conseguem localizar também na internet, essa carta completa. Eu recortei um trecho dessa Carta de Ottawa, onde ela diz que a promoção de saúde é o nome dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde. Então, a ideia é capacitar a comunidade para dar ferramentas para melhorar a qualidade de vida e também a saúde. Então, esta função, ela cabe a cada um de nós, capacitar a nós e capacitar as pessoas com quem nós temos contato, nós temos convivência. Então, esta promoção da saúde é uma ação que vale para todas as pessoas, não apenas para quem está aqui, ou não apenas para as pessoas da área médica ou da área da saúde. E o interessante aqui na promoção da saúde é que ele fala assim, incluindo maior participação do controle desse processo. Então, conforme as informações são passadas, nós vamos adquirindo mais ferramentas para poder atuar na melhoria da nossa saúde. Então, a ideia desta manhã aqui é atuar na área da ciência, na área da filosofia e na área da religião, para ver o que desse conteúdo pode auxiliar no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Nós já vimos várias vezes essa casa mental e vimos também Estudando o Cérebro, que são os capítulos 3 e 4 do livro No Mundo Maior, de André Luiz. Vale a pena estudar esses 2 capítulos, que são bem interessantes. Não só esses 2 capítulos, mas toda a obra de André Luiz, né? Mas, especificamente, referente à casa mental e a parte referente ao cérebro, André Luiz nos ensina, através do instrutor Calderaro, que nós temos um cérebro, onde, nesse cérebro, temos 3 subdivisões. André Luiz chama de primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Mas aí a figura que eu consegui encontrar na internet foi essa, que tem o subsolo, o térreo e o piso superior. Então, falando aqui, no subsolo é onde estão armazenadas todas as informações do nosso passado, o nosso instinto, o nosso hábito e automatismo. Então, todas as nossas experiências são armazenadas lá no passado, lá no porão, lá no subsolo. Então, quanto mais repetimos uma experiência no presente, mais reforçamos o conteúdo do que nós estamos repetindo lá no subsolo, guardamos lá no nosso reservatório. Então, tanto os conteúdos bons quanto os conteúdos que não são bons são armazenados lá, todas as nossas experiências. E as nossas experiências acontecem no presente. No presente envolvem as nossas emoções, as conquistas atuais, o nosso esforço e também a nossa vontade. Então, as coisas que nós realizamos no presente ficam armazenadas nesse piso, chamado de térreo, ou primeiro andar, segundo André Luiz. E, no piso superior, encontramos o futuro, onde está a consciência, o senso moral, o ideal e a meta superior a ser alcançada. Ou seja, o que é que nós almejamos para o futuro, fica armazenada nesta região da casa mental. E Calderaro ensina também, através de André Luiz, que se nós ficarmos muito tempo em um desses 3 estágios, é muito provável que nós tenhamos desequilíbrios.
psíquicos e também físicos. Se nós ficarmos muito tempo ligados no nosso passado, nós vamos apenas lidar com o passado e não vamos realizar aqui no presente. Então, acontece muito com as pessoas que têm mágoas do passado, ficam lembrando das coisas passadas e fica preso no passado. E, às vezes, a mágoa também pode levar até uma depressão. Fica lembrando só do passado e não realiza no presente. Agora, se a pessoa só realiza no presente, que é o aqui e agora, e não quer saber também do resto, só sai do trabalho, vai para casa, da casa vai para o trabalho e assim por diante, tem só o dia a dia que vai se repetindo, aquilo acaba se virando automático, se transforma num automatismo e se transforma num hábito, e a gente vai armazenando lá no calabouço lá do passado. E tem o futuro também, que se nós ficarmos apenas almejando o futuro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não realizar no presente, o futuro não vai chegar. Então, Calderaro nos ensina que é importante nós atuarmos nos 3 níveis, utilizarmos as nossas experiências do passado, agora no presente, para construirmos um futuro. E isso é o que nos traz Calderaro no livro No Mundo Maior. E o que traz a ciência para nós? Paul MacLean, que ele escreveu o livro O Cérebro Triuno, ou Cérebro Trino e a evolução do cérebro, e ele traz nesse livro uma obra que ele publicou em 1970, mas ele já utilizava o termo cérebro trino em 1968. Interessante que a obra de Calderaro, aquela obra de André Luiz, foi escrita em 1947, e a ciência traz essas confirmações em 1970. Interessante que Calderaro já, através de André Luiz, antecipou esses ensinamentos para nós. Não só isso, mas várias outras coisas que a ciência vem comprovando dia a dia. Então, Paul MacLean, que ele desencarnou em 26 de dezembro de 2007, ele estudou profundamente o cérebro humano. E ele fala que o cérebro humano também é dividido em 3 partes. Tem uma parte chamada cérebro reptiliano, é uma parte inicial do cérebro, que os répteis têm apenas este cérebro reptiliano e não têm os outros cérebros. Vamos detalhar melhor nos próximos slides. Temos também um cérebro límbico. Então, o cérebro reptiliano é esse que está em verde. E o sistema límbico é um que está aqui desenhado em marrom. É um cérebro intermediário que os animais, tirando a família dos reptilianos, tirando a família dos répteis, os animais, por exemplo, mamíferos, eles possuem esse outro cérebro chamado sistema límbico. Então, todos os instintos estão bem fixados no cérebro reptiliano. E no sistema límbico já envolve a parte emocional. Temos também o neocórtex, que é esta parte em azul, que apenas os seres humanos têm este neocórtex. E alguns mamíferos já mais elevados possuem esse neocórtex. Ali é onde está armazenada a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Então, vimos aqui que temos 3 andares no nosso cérebro, apresentado por André Luiz e apresentado por Paul MacLean. E aqui eu trouxe também um livro chamado O Cérebro Triuno, que ele está representado aqui no slide, e nesse livro, Cérebro Triuno, é um tanto grosso, um tanto espesso, né? Mas nós temos como autores a doutora Irvênia Prada, que ela é médica veterinária, e ela descreve a parte da anatomia desta parte cerebral, da parte neural. Então, ela é profunda conhecedora do sistema nervoso, e ela traz para a gente a parte referente à anatomia. O Dr. Décio Iandoli, ele é médico gastroenterologista, e ele traz para a gente a parte fisiológica do corpo humano, especificamente envolvendo o cérebro.
E o Dr. Sérgio Lopes, ele nos traz a associação das leis morais que estão lá está lá no livro dos Espíritos, e ele associa também aos 3 andares do cérebro. Então, é um enfoque bastante interessante, porque eles trazem a ciência médica, à luz do Espiritismo, com muitos ensinamentos de André Luiz, junto com a parte científica. Então, para quem quiser aprofundar mais no assunto, pode procurar este livro, que vale a pena ler, que está escrito de uma forma bastante didática, não é apenas para médicos, está com uma literatura bastante simples de entender. Alguns pontos mais complexos, mas a literatura em si está bastante didática. Então, vamos falar aqui do cérebro reptiliano, que é aquele primeiro cérebro que os répteis têm. E os répteis só têm esse cérebro, não têm os outros cérebros. Não tem o sistema límbico, nem o neocórtex. Então, a parte referente ao cérebro reptiliano está envolvendo o instinto, a sobrevivência, o lutar ou fugir. Lembre-se que nós também temos esse cérebro aqui, o cérebro reptiliano, que nós temos também esse instinto, temos a questão da sobrevivência, temos a questão do lutar ou fugir. E no livro A Religião do Cérebro, do Dr. Raul Marino Júnior, que é um neurocientista, ele nos traz algumas informações, como as funções do cérebro reptiliano. Ele serve para autoproteção e autopreservação da vida. Também está relacionado a comportamentos sociais e procriativos. Então, se vocês compararem o que os répteis têm de capacidade ou de funções do cérebro reptiliano, e nós analisarmos no nosso dia a dia, nós também temos essas mesmas funções. Defesa de território, procura e armazenamento de alimento e caça. Pouco dão atenção aos recém-nascidos. Às vezes encontramos pessoas que não dão importância aos recém-nascidos. Está lá o motivo, está ligado ao cérebro reptiliano. Nos seres humanos, essa mente primitiva, ela é territorial. E como que nós vamos associar isso ao nosso dia a dia? Como é que nós vamos ligar nossa experiência com o cérebro reptiliano? É quando nós dizemos, meu lugar, meus direitos, meu espaço, meus títulos, tudo meu. Quando nós temos o sentimento de propriedade apenas das coisas materiais, estamos ligados ao cérebro reptiliano. E isso é um gerador de guerras e de conflitos. Então, muitas vezes, quando nós assistimos filmes violentos com muita frequência, ou jogos de videogame violentos, nós estamos armazenando isso no presente, que fica tudo armazenado também no calabouço do passado. E cada vez mais reforça o nosso instinto. A parte da violência, a parte dos conflitos, ela vai sendo armazenada, vai sendo fortalecida cada vez mais. Agora, o sistema límbico envolve as nossas emoções, memórias, hábitos e decisões. Então, o sistema límbico, ela está na parte superior ao cérebro reptiliano. Temos um cérebro reptiliano e o sistema límbico está acima do cérebro reptiliano. E as funções do sistema límbico? Informar para o organismo sobre as emoções agradáveis ou desagradáveis, ou que proporcionem prazer ou desprazer. Serve também para criação, educação, nutrição de filhotes, cuidado maternal, comunicação áudio-vocal, que os animais se comunicam através da fala que eles têm, cada um na sua espécie. E essa comunicação áudio-vocal serve para manter contato da mãe com a cria. E também um ponto interessante, que esse cérebro emocional, ele envolve a parte de joguetes e brincadeiras familiares. Alguns animais, alguns mamíferos, se nós ficarmos analisando o dia a dia deles, eles brincam também. Quem tem cachorrinho em casa, eles gostam de brincar, gatinho, outros animais domésticos, né? Então, eles também brincam. E o sistema límbico,
ele também está presente no nosso cérebro. Então, nós também temos essas emoções. Ele serve para cognição, intelecto, relacionamento ou socialização e afetividade. Um ponto importante aqui, com relação à afetividade. Quando uma pessoa, principalmente na fase da infância, ela não recebe essa afetividade, não recebe o estímulo, ela começa a ter problemas de retardo na área da cognição, do aprendizado, e isso envolve também atraso no sistema neuromotor. Ou seja, a criança vai crescendo, vai tendo dificuldade de aprender as coisas, vai tendo dificuldade de utilizar os braços, as pernas. E uma vez eu, assistindo uma aula do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurocientista, ele disse que ele já assistiu viu um caso onde, numa creche, os pais levavam um berçário, os pais levavam esse bebê até o berçário de manhã e iam buscar à noite, porque durante o dia eles trabalhavam, bastante natural. Uma coisa interessante que eles perceberam, que a mesma fralda que a criança ia para casa era a mesma fralda que voltava. Ou seja, parecia que a criança não tinha estímulos. Isso provoca o problema do atraso na parte mental e atraso na parte física também, na parte motora. Por isso a importância do estímulos nas diversas fases da infância da criança. Tem um ponto interessante escrito no livro Inteligência Emocional, do Dr. Daniel Goleman. Ele fala sobre a anatomia de um sequestro emocional. Então, que exemplo que ele traz no livro? No livro ele traz esse exemplo aqui, quando nós olhamos, por exemplo, uma cobra. Se nós estamos andando, por exemplo, numa mata e vemos uma cobra, como é que o cérebro funciona? O cérebro vai transmitir essa imagem visual, porque não é o olho que vê, é a parte de trás aqui do cérebro que vai enxergar. Então, os olhos são apenas sensores, ele detecta e transmite esta informação para o tálamo, que envia para o córtex visual, que está na parte traseira do cérebro. E o córtex visual, ele vai transmitir uma informação para a amígdala, e essa amígdala ela vai fazer com que o sistema, que o organismo projete energia, vai produzir substâncias para as nossas pernas e para o nosso coração. Ou seja, corre. Não é assim? Então, é essa a informação que nós recebemos. E, nesse momento, em nenhum momento, nós não vamos ficar pensando, né? Será que essa cobra é boazinha? Será que ela vai me picar? Tinha uma época, quando eu era criança, eu andava pela trilha do trem, que ficava ali na Avenida da Paz. Não sei se vocês lembram, também na Avenida da Paz tinha um trilho de trem, onde passavam os trens, e eu costumava caminhar por ali. Uma vez eu vi uma cobra, não era pequeno, porque pequeno ainda só era mais novo. Então, eu estava caminhando ali pela estrada de trem, vi uma cobra, e a primeira coisa que eu fiz foi sair correndo. Parece que eu estou correndo até hoje dessa cobra, né? Então, acontece isso, é o sequestro emocional. O que significa sequestro emocional? Quando alguma coisa que nos chama a atenção faz com que a gente tome alguma ação sem pensar. Aqui está escrito que é a emoção muito forte que toma conta do nosso cérebro e determina nossas ações, bloqueando a nossa capacidade de raciocínio e ponderação. Então, existem essas situações, é o cérebro emocional tomando conta do nosso corpo. Antes de falar do sistema de recompensa, eu vou falar um pouquinho mais sobre alguns exemplos do sequestro emocional. No livro do Daniel Goleman, ele traz alguns exemplos. Tinha um caso de uma menina de 14 anos de idade que ela queria assustar os pais quando os pais chegassem em casa. Então, ela ia ficar escondida dentro do armário, e quando os pais chegassem, ela ia abrir o armário e fazer bu.
Aí os pais chegaram em casa por volta de 1h, e os pais pensavam que a filha estava na casa de uma amiga. Só que aí o pai, escutando o barulho no quarto da menina, ele pegou uma arma. E aí, sorrateiramente, ele foi até o quarto, e quando chegou lá no quarto, a filha abriu a porta do armário e fez bu. Nesse momento, a primeira coisa que o pai fez foi dar um tiro. E a menina chegou a falecer. Então, esse é um caso, não é que ele queria matar a filha, mas a reação emocional dele não deixou com que ele tivesse tempo para pensar. Então, esse é um fato que aconteceu, consta no livro do Daniel Goleman. Ele conta um outro caso também de uma menina que viajou 2 horas até Boston para tomar um café da manhã com o namorado dela. Era um café da manhã meio almoço, chamado de brunch, que não é mais forte do que um café da manhã, mas também não é um almoço, é um intermediário. Então, ela viajou 2 horas para encontrar com o namorado, em Boston, e aí se encontraram na lanchonete, estavam tomando café, e, nesse momento, o namorado deu um presente para ela, deu um quadro, deu uma pintura muito rara que ele conseguiu trazer da Espanha, e era muito difícil de achar, e ela queria muito, e ela ficou muito feliz com esse quadro. Aí estavam conversando, comendo e tomando café da manhã, e, de repente, ela fala assim: olha, o que você acha da gente, depois do almoço, pegar uma matinê, assistir um filme? E aí o namorado disse: olha, infelizmente, eu não posso passar o dia inteiro com você, porque eu tenho um treino de softball. Nesse momento, ela teve um acesso de raiva, saiu da lanchonete, jogou o quadro no lixo, e ela se arrepende até hoje de ter jogado esse quadro no lixo. Não de ter saído da lanchonete, mas de ter jogado o quadro no lixo que ela queria tanto. Então, essa foi uma ação que a emoção tomou conta da vida dela e fez com que ela se arrependesse. Então, muitas vezes, nós temos situações no nosso dia a dia que fazemos com que a emoção tome conta das nossas ações, e, às vezes, agimos sem pensar. É o cérebro límbico atuando aqui. É o chamado sequestro emocional. E, se nós tivermos com muita frequência sequestro emocional, nós podemos ter dificuldades em algumas ações, porque, às vezes, ele ajuda, às vezes, não. No caso da cobra, ajudou, né? Corre. Mas, no caso do quadro da menina, não ajudou, né? Que ela poderia ter refletido mais, mas não teve tempo de refletir. A amígdala dela foi sequestrada. Então, a sugestão dada para quando essas coisas acontecem com muitas frequências é nós treinarmos a amígdala. E um dos exercícios que o Jeffrey Schwartz ele dá é nós pegarmos, por exemplo, o nosso dia a dia, e, se nós tomamos café ou água com a mão direita, nós podemos utilizar a outra mão. Nós vamos fazer exercícios mecânicos para deixar a amígdala doidinha. Ela vai começar a prestar atenção na outra mão, e assim ela vai se esquecer da parte emocional. E, se nós colocarmos isso com frequência no nosso dia a dia, isso vai auxiliar na nossa convivência, porque aí nós passamos a escutar mais as pessoas, passamos a ser mais tranquilos, só com o simples fato de mudar o copo ou a xícara da mão direita para a esquerda, ou vice-versa. É um exercício que pode ser feito. E outro também é, por exemplo, pegar um livro de caligrafia, um caderno de caligrafia, e começar a escrever, como se nós estivéssemos aprendendo a escrever. Se nós escrevemos com a nossa mão direita normalmente, podemos começar a escrever com a nossa mão esquerda. E assim começamos a escrever, aprender a escrever com a mão esquerda. E, com isso, a amígdala vai prestar atenção no que a mão está fazendo. E assim a gente vai diminuir esses lapsos de sequestro emocional. Então, vamos seguindo em frente aqui. Então, aqui nós temos o núcleo, chamado núcleo accumbens. É um ponto localizado bem no meio do cérebro, bem nessa região aqui do cérebro, que está indicado aqui, e ele produz prazer, impulsividade e comportamento maternal. No Livro dos Espíritos, nós encontramos a questão do prazer.
por que que o prazer ele existe no nosso dia a dia? E a resposta dos Espíritos, para que nós possamos realizar as nossas atividades e realizar as nossas missões, a quais nós viemos cumprir. Porque se nós não tivermos prazer nas coisas que nas coisas que nós fazemos, para que a gente vai acordar cedo, num sábado de manhã, frio, para vir assistir uma palestra? Então, ou mesmo chega segunda-feira, a gente acorda de manhã, está aquele frio, aquela garoa, para que eu vou acordar? Está mais gostoso aqui na cama. Então, aí é o cérebro límbico e o instintivo falando, olha, aqui está mais seguro. E o cérebro límbico vai falar, aqui está mais gostoso, está dando prazer. Para que eu vou levantar da cama? Aí que entra outro cérebro que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o cérebro accumbens ele está relacionado ao prazer, à impulsividade e ao comportamento maternal. Então, ele produz um neurotransmissor chamado GABA, e ele traz sedação, efeito relaxante e anti-ansiedade. Então, provavelmente, nós já passamos por várias experiências dessas, em que nós temos prazer, e aquele prazer nos dá uma tranquilidade, nos traz um relaxamento. O problema é que esses prazeres, eles podem também provocar dependência química e dependência física. Então, por isso que é importante nós tomarmos muito cuidado com aquela frase, você merece ser feliz. Então, se a gente tiver essa frase, você merece ser feliz, nós estamos diante de um banquete que está cheio de guloseimas ali. Ah, eu mereço ser feliz. Então, vou comer tudo o que eu tenho direito. Não é assim? Aí, depois tem a etapa de sobremesa. Eu mereço ser feliz. Aí, pega tudo o que é possível de sobremesa. E assim por diante. Não só com a alimentação, com todas as coisas prazerosas. Por isso que aqui está escrito que uma das principais responsáveis pela dependência química e física é justamente esse núcleo, porque ele está ainda no cérebro límbico, não está ainda na parte superior do raciocínio, da parte onde a gente pode refletir. Aí nós temos o neocórtex, que envolve o nosso raciocínio. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é a parte inferior, temos o cérebro límbico, e, acima, temos o neocórtex, envolvendo toda a parte externa da cabeça, a parte mais externa da nossa cabeça, do nosso cérebro. E o neocórtex está ligado ao raciocínio, à reflexão, linguagem, uma coisa que os animais não têm. Então, os animais não têm essa linguagem. Então, esse neocórtex ele está presente nos seres humanos. O pensamento abstrato, que os animais não têm. Nós temos imaginação, temos a capacidade de gerar invenções e temos consciência. Olha o nome consciência de novo aqui. Então, André Luiz já falava sobre a consciência no cérebro superior. Aqui, a ciência médica também nos traz que o neocórtex nos traz a consciência, a inteligência, o raciocínio. Uma coisa interessante também que se analisou é que, se verificarmos a evolução do cérebro humano, desde o Australopithecus, que foi o primeiro ser humano reconhecido, até o Homo sapiens, que somos hoje, o tamanho do nosso crânio aumentou. Quando estávamos na fase de Australopithecus, o cérebro tinha um tamanho de 450 centímetros cúbicos. Ele foi aumentando de tamanho e hoje tem 1.400 centímetros cúbicos. O nosso cérebro aumentou, mas uma coisa interessante é que verificou-se que o cérebro aumentou nesta região aqui, ó, na parte da frente, que é chamado de pré-frontal. Até aqui tudo bem, que o cérebro foi aumentando no decorrer do tempo. E aí nós temos este relato, que é uma pesquisa científica que foi feita nos anos de 1948. Ele nos traz uma experiência de um operário norte-americano chamado Phineas Gage, que ele trabalhava em uma construção de estrada de ferro e estava trabalhando naquele momento com explosivos, explodindo pedras para poder construir a estrada de ferro. E, em um determinado momento, ele estava, após ser feita uma perfuração em uma pedra, ele estava injetando pólvora,
Em um determinado momento, essa barra de metal, a qual ele estava empurrando a pólvora lá para dentro, ele soltou uma faísca, e nisso deu uma explosão. E essa explosão fez com que essa barra de ferro entrasse nessa região aqui, na bochecha, nos olhos, e saiu pela cabeça. Ele continuou consciente, foi levado para o médico andando, lá no pronto-socorro, continuou consciente, continuou falando, e ele passou por cirurgias, e assim ele sobreviveu a essa situação. O que é que aconteceu de diferente? O que aconteceu de diferente é que ele se transformou em um homem de mau gênio. Ele era uma pessoa boa, que as pessoas gostavam, só que, de repente, ele se transformou em um homem de mau gênio, grosseiro, desrespeitoso para com os colegas, incapaz de aceitar conselhos. Os seus planos futuristas foram abandonados. Vocês lembram que o cérebro superior, o neocórtex, está ligado com o futuro, está ligado com o raciocínio, com a inteligência? Parece que ele perdeu tudo isso quando aconteceu esse acidente. E aí ele começou a agir sem pensar nas consequências. Então, quando nós agimos sem pensar nas consequências, ou seja, eu mereço ser feliz, eu vou aproveitar a vida da melhor forma que puder, independente se vai afetar os outros ou não. Se eu agir dessa forma, eu estou agindo de forma parecida com Phineas Gage, atuando com o cérebro límbico. E aí, segundo a evidência científica, eles identificaram que a lesão nos lóbulos frontais, nessa região frontal aqui do cérebro, pode alterar a personalidade, as emoções e a interação social. Então, vocês viram que essa parte da frente aqui é importante, né? Segundo as pesquisas médicas. E eles continuaram estudando cada vez mais o cérebro. E aí nós temos este livro chamado O Futuro da Mente, escrito pelo físico Michio Kaku. E ele fala assim que a consciência é o processo de criar um modelo do mundo usando múltiplos ciclos de feedback em vários parâmetros a fim de atingir uma meta. O que significa isso, essa consciência? Por exemplo, se eu vou viajar, eu vou colocar o quê? Se eu vou viajar de carro, preciso colocar roupa de frio, roupa de calor, se me preparar para a chuva, preciso fazer revisão no carro, fazer uma série de coisas, um monte de preparativos, preciso reservar o hotel onde eu vou ficar. Então, eu tenho que fazer uma série de programações. Isso são ciclos de feedback. Mas uma coisa também que pode ser feita no nosso dia a dia mesmo, para quem dirige todo dia, é porque se nós pegarmos o carro e não obedecermos aquela questão da mantenha distância, se nós andarmos grudados no carro da frente, quando o carro da frente frear, nós podemos colidir, porque não vai dar tempo da gente frear também. Então, é importante manter uma certa distância do carro da frente, porque aí nós estamos pensando no futuro. Se nós pensarmos apenas no presente, queremos que a pessoa da frente saia logo para a gente poder passar. Mas, se nós pensarmos no futuro, aí nós vamos dar um espaço para que a gente não ocorra de colidir na parte traseira. E se tiver um carro grudado atrás de nós, é importante também nós darmos mais distância para dar tempo da gente frear e também no carro de trás. Na estrada também acontece isso, mantenha a distância, justamente para nós prevermos o que vai acontecer no futuro. Então, quanto mais previsão do futuro nós temos, maior o nosso nível de consciência. Um jogador de xadrez, ele não pensa apenas naquela jogada, ele pensa nas várias jogadas posteriores. Se mexer aquela peça, quais são as peças que meu adversário pode mexer? E se ele mexer as outras peças, qual que eu posso mexer? Então, quanto mais nós conseguimos prever o nosso futuro, segundo Michio Kaku, maior o nosso nível de consciência. Então, ele fala dos níveis de consciência de nível 1, que apenas os reptilianos têm, e nós também utilizamos. O nível 2, que é o sistema límbico, que envolve a memória, emoções e informação sensorial. Mas o que eu queria mostrar aqui mesmo seria o nível 3, a consciência humana, que cria o modelo do mundo e simula ao longo do tempo, avaliando o passado, ou seja, as nossas experiências e as nossas vivências, para simular o futuro. Então, nós utilizamos as experiências do nosso passado para realizar no presente, para poder simular o futuro.
Então, Michio Kaku fala que nós podemos prever o futuro. Quanto mais conseguimos prever o futuro, maior o nosso nível de consciência. E isso só é possível através da utilização do neocórtex, através do raciocínio, através da inteligência, através da razão. E não deixar apenas o emocional tomar conta da nossa vida. Tem o teste do marshmallow bastante famoso também, que aconteceu em 1970. Eles colocaram várias crianças com idades superiores a 4 anos de idade dentro de uma sala onde tinha uma mesa, uma cadeira, e colocaram um pratinho com marshmallow. E falaram para essa criança, para cada criança, que era colocada sozinha na sala, olha, se você esperar um pouco, que eu vou sair da sala, mas se você esperar um pouco, e eu voltar e você não tiver comido esse marshmallow, eu vou te dar mais um marshmallow. Mas também, se você quiser comer agora, você não vai ganhar um outro quando eu voltar para a sala. Então, as regras foram bem claras. Você pode comer agora, mas se você esperar, você vai ganhar mais um. Se você não esperar, não vai ganhar. Então, as regras foram essas. E, de acordo com os testes realizados em 1970, 1/3 das crianças não comeram marshmallow. Ficaram cheirando, ficavam olhando para o outro lado para não ficar olhando para o marshmallow, não tinha mais nada na sala para olhar. Olhava para a parede, olhava para a cadeira, né? Ficava cheirando, empurrando o marshmallow com o dedo. Então, 1/3 dessas crianças não comeram. O que é que se analisou? Que se 1/3 dessas crianças que soube esperar, tinham uma visão do futuro, sabiam esperar, tinham melhores notas na escola. Interessante que, 40 anos depois, estudaram essas mesmas crianças para ver como é que estava a situação dessas crianças que já eram adultas. Então, em 2010, fizeram esse estudo, e verificaram que aquele 1/3 das crianças que tinha esperado para comer 2 marshmallows tinha uma melhor condição de vida, tinha uma profissão melhor, conseguiram esperar os resultados futuros, enquanto que os outros ainda continuavam na mediana. Então, esse foi uma pesquisa feita em 1970 e foi repercutido no mundo inteiro. No livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, encontramos uma frase bastante interessante de Joana de Ângeles. Ela diz assim: o critério utilizado pela pessoa para administrar o tempo livre indica o nível intelecto-moral e de consciência em que ele estagia. Ou seja, o que nós fazemos fora do ambiente de trabalho, ou o que nós fazemos no nosso tempo livre, é que vai indicar o nosso nível de inteligência, nível moral e também de consciência. Olha a consciência aqui de novo. Então, o que é que a gente faz nos nossos tempos livres? Se a gente fica assistindo televisão o dia inteiro, se a gente fica jogando videogame, se a gente fica fazendo outras tarefas que não edificam o tempo todo, ou se nós utilizamos esse tempo para ler um bom livro, para assistir uma boa palestra, para assistir um bom filme, para nós nos edificarmos, para realizarmos coisas boas. Isso não significa que fazer as outras coisas são ruins. O ruim é ficar todo o tempo fazendo coisas que não são produtivas, não são edificantes. Senão nós vamos ficar trabalhando apenas no presente, utilizando apenas o cérebro límbico, dando apenas prazer, e não felicidade, que aquele prazer é momentâneo, né? Então, Joana de Ângeles fala que é por aí que muitos heróis são revelados, aqueles que se permitem uma vida paralela verdadeiramente sacrificial, dedicando a hora do cansaço para as tarefas de voluntariado. Então, nós podemos utilizar as horas do nosso cansaço para o voluntariado. Quanto mais utilizamos as horas vazias para auxiliar os outros, ela diz que maior é o nosso nível intelecto-moral e também de consciência. Aí tem a pergunta do Livro dos Espíritos, que todos nós já sabemos a resposta. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Obrigado. Na consciência. Isso segundo a obra de Allan Kardec, os Espíritos trazem essa informação. E a ciência?
A ciência fala que a consciência está na parte frontal aqui do cérebro. Lembram do Phineas Gage, que teve aquela barra de metal atravessada? Ele perdeu essa consciência de futuro, de inteligência, de razão. Então, é importante a gente identificar esse ponto e, principalmente, utilizarmos. Nós temos, mas se nós não utilizamos, não vai servir para nada, né? Tem um dramaturgo chamado Luiz Alberto de Abreu, com quem eu tive a oportunidade, minha esposa também teve a oportunidade de conhecer. Nós fizemos parte do projeto Narradores de Passagem, onde se narra histórias de passagem para vários tipos de público, em hospital, escolas, creches, asilos. E ele nos ensinou como é que funcionam as histórias. As histórias funcionam da seguinte forma. Se nós analisarmos os filmes também, eles vão funcionar dessa forma. Se nós pegarmos um herói, ele vai ter lá o dia a dia dele, ele é uma pessoa comum, como todas as outras pessoas, que vai estar realizando suas tarefas no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas, de repente, alguma coisa muda na vida dele. Ele entra num mundo chamado feérico, um mundo onde as grandes forças acontecem. E aí, naquela turbulência, onde a gente sai do cotidiano, aquele herói, ele vai entrar nesse mundo, vai aprender alguma coisa nesse mundo e vai sobreviver a esse mundo. E ele sai vitorioso. Não é assim que acontece nos filmes? Então, quanto mais vezes a gente vê que vai acontecer, mas não acontece, que a gente vê nos filmes, né? Fala, agora o mocinho vai ganhar, né? E está quase lá e não acontece. Alguma coisa errada acontece, ele entra num outro mundo feérico. Então, é igual num videogame. No videogame tem várias etapas. Conforme a pessoa vai passando as etapas, vai avançando em níveis cada vez mais difíceis. No nosso dia a dia, nós temos também o nosso mundo feérico, quando nós saímos do nosso cotidiano e parece que alguma coisa está atrapalhando o nosso caminho. Mas, na verdade, não está atrapalhando, que as dificuldades não estão para atrapalhar, e sim para nos ajudar a aprender alguma coisa. Porque os heróis são pessoas comuns, como nós, que entramos nesse mundo feérico de turbulências, e quando nós aprendemos, nós retornamos ao cotidiano. Só que a diferença é que nós voltamos para o cotidiano num patamar superior de competência. Nós aprendemos alguma coisa naquela experiência. E tem uma frase de Einstein que ele diz que a única fonte de conhecimento é a experiência. Essa experiência pode ser experiência nossa ou pode ser experiência dos outros que nós podemos utilizar no nosso dia a dia. E aqui tem a questão da enxertia. Eu busquei na internet para entender como funcionava a enxertia. O enxerto, ele funciona com uma planta, que ele tem uma base, ela é cortada, e aí é enxertada uma outra planta, conforme indicado no desenho aqui, é enxertada uma outra planta, e ela é fixada para que aquela planta anterior cresça mais robusta, mais resistente e melhor. Assim funcionam os enxertos. É para isso que eles servem, para fortalecer aquela planta que já existia. Isso acontece também em enxertia óssea e enxertia de pele. E aí, se nós buscarmos no livro Cristo em Nós, de Miramês, vamos encontrar aqui carta de Paulo aos Romanos. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Interessante, se a gente analisar o enxerto da planta, onde uma outra planta é enxertada para fortalecer aquela existente, nós somos enxertados para fortalecer a nós mesmos no nosso dia a dia, nas nossas experiências. Então, nós podemos quebrar os galhos do rancor e da vingança e enxertar os do amor e do perdão. Podemos quebrar os galhos da ofensa e ingratidão e enxertar os da tolerância e reconhecimento. Podemos remover as hastes do egoísmo e do orgulho e enxertar os galhos da fraternidade e da humildade. Então, essa é uma questão de enxerto bastante interessante trazida nesse livro. E no livro Fonte Viva encontramos também, no capítulo 78, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados,
porque poderoso é Deus para tornar a enxertar. Carta de Paulo aos Romanos. Então, no vegetal, acontece a sementeira, a germinação, a adubação, o desenvolvimento, a florescência, frutificação e a colheita. Eu destaquei em vermelho a frutificação. O que acontece quando uma pessoa que está cuidando daquele vegetal, daquela planta, ele está vendo que vai começar a nascer os frutos. Aquela pessoa que está cuidando, ele vai dar uma atenção melhor para que aqueles frutos realmente deem frutos abundantes, aquela árvore dê frutos abundantes. Da mesma forma acontece conosco. Nós também temos essas várias fases, e na hora de nós produzirmos os nossos frutos, nós teremos a equipe espiritual e Jesus nos auxiliando para nos dar cuidado para que nós possamos produzir cada vez mais frutos. E a cada novo dia, na experiência humana, nós podemos prestar atenção, reparar quantas vezes o sublime semeador nos convoca ao engrandecimento de ti mesmo. Como é que nós recebemos esse enxerto de Jesus? Através de uma palestra edificante, através de um livro, através de um amigo, através até daquele que nós dizemos inimigos, eles nos traz alguma forma de enxertar alguma informação em nós, para que nós possamos nos fortalecer. Então, nós temos a questão da lei da conservação de energia, que diz assim, que a quantidade total de energia de um sistema isolado permanece constante. Então, a quantidade total de energia de um sistema permanece constante. Então, ele diz que, Lavoisier diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aí eu peguei um desenho bastante interessante de um rapaz aqui comendo macarrão, e Einstein aqui na frente. Acho que não dá para ver aí no fundo, né? Mas tem um rapaz aqui, meio gordinho, comendo macarrão, e um Einstein. E ele pergunta, então quer dizer que a massa se transforma em energia? E um Einstein responde, e vice-versa, a energia também se transforma em massa. Então, para que nós possamos transformar esta energia em alguma coisa útil, nós podemos ser voluntários, realizar algum trabalho voluntário, auxiliando o nosso próximo. O interessante é que esse trabalho voluntário não precisa ser obrigatoriamente dentro de uma ONG. Pode ser dentro de uma ONG também, mas esse trabalho voluntário pode ser feito dentro de casa, preparando um café com amor, preparando um almoço com amor, preparando o jantar com amor, no trabalho, realizar as nossas atividades com amor. Quando nós realizamos as coisas com amor, as coisas acontecem melhor. Se nós vermos as pessoas que gostam de cozinhar com amor, nós vemos que o tempero, o sabor é diferente do que se aquilo for feito de forma automática. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, quanto mais amor se coloca, quanto mais dedicação se coloca naquilo, nós vamos vendo que aquilo vai tendo resultados melhores. Então, eu coloquei o título, desenvolvimento de potencialidades. Como é que nós vamos desenvolver as nossas potencialidades? Como é que nós vamos descobrir quais são as nossas potencialidades? É através da ação. Se nós não fizermos, nós não vamos saber se nós somos bons ou não para fazer alguma coisa. E muitas vezes nós pensamos, poxa, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. É importante a gente lembrar que nós nunca estamos preparados para realizar uma coisa que nós nunca fizemos. Então, quando vamos fazer alguma coisa pela primeira vez, vamos pensar que nós não estamos preparados. Mas se aparecer aquela oportunidade para nós, nós podemos atuar, porque nós não estamos sozinhos. Lembrem que o Supremo Cultivador, ele vai atuar com muito carinho no momento que nós estivermos produzindo frutos. E tem um livro chamado A Morte Íntima, escrito por uma psicóloga chamada Marie de Renezel. E o prefácio deste livro é de François Mitterrand. E ela diz assim, os que vão morrer nos ensinam a viver. E tem uma frase interessante. Quando um barco desaparece no horizonte, porque ela cuidava de pessoas que estavam para morrer, ou cuidava de pessoas realmente na fase terminal da vida.
Então, ele escreveu essa frase aqui: quando um barco desaparece no horizonte, ele não deixa de existir, apenas a vista humana não alcança. Então, quando às vezes nós achamos que uma pessoa se foi, nós perdemos essa pessoa, na realidade é porque a visão humana não está alcançando essa pessoa. Ela continua existindo. E é importante a gente lembrar das experiências, dos enxertos que nós tivemos com as pessoas que se foram. Essa experiência que ela nos trouxe, que nos ensinou, para que nós pudéssemos conduzir também o nosso dia a dia. Que a pessoa ainda continua existindo. E o título do livro diz: A morte íntima, os que vão morrer nos ensinam a viver. Significa o quê? Que quando as pessoas estão para morrer, elas realmente relatam o que é ou o que foi importante na vida delas. Nenhuma delas fala na quantidade de carros, na quantidade de bens que tinham, na quantidade de coisas materiais que tinham, e falam de valores. Então, se nós analisarmos bem lá no futuro, o que é que nós vamos ter quando nós estivermos terminando essa reencarnação, o que é que nós podemos ter construído nesta vida, nesta encarnação. Por isso a questão da consciência está envolvida aí. O que é que nós vamos construir para que lá na frente nós não fiquemos apenas pensando que nós não fizemos isso, não conquistamos amizades, não auxiliamos os outros. Então, muitas coisas são repensadas. E também no momento de morte, que até o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira contou um caso, onde tinha um homem na UTI de hospital, já na fase terminal, e ele pediu para chamar a ex-esposa com quem ele não conversava há 30 anos. Tinha brigado e um odiava o outro. Só que aí ele pediu para chamar a ex-esposa, e a ex-esposa chegou até a UTI, estendeu a mão e disse assim: me perdoa? E ela disse: te perdoo. E a partir daí ele desencarnou em paz. Então assim ele começou, no final da vida ele percebeu o que é que realmente tinha valor na vida, que não eram as coisas materiais, e sim o sentimento, as emoções, as amizades. Então, analisando esse cérebro triuno, nosso passado, que envolve os nossos instintos, analisando o nosso sistema límbico, que envolve as emoções, e também o raciocínio, o intelecto, a razão, a consciência. Se utilizarmos esses três juntos, nós vamos potencializar o nosso dia a dia para termos um dia melhor, uma saúde melhor. Porque quanto mais soubermos das consequências no futuro, vamos trabalhar melhor no presente. Aí está a questão do futuro da mente. Que quanto mais longe nós conseguimos enxergar, maior o nosso nível de consciência. E isso nós vamos conquistando através das enxertias. As enxertias vão nos ensinando as experiências do passado, tanto nosso quanto de outras pessoas, para que nós possamos utilizar no presente e termos um futuro melhor. E diz assim, Ubuntu, uma frase sul-americana, que ele diz assim: eu sou porque nós somos. Ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Nós todos estamos interligados. Somos filhos de um único Pai. Obrigado.